Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Graça e paz para a vida de vocês. Que vocês tenham uma noite abençoada, que vocês tenham uma noite de paz, que vocês tenham uma noite de vitória. Em nome de Jesus é o que eu declaro e desejo para cada um de vocês de todo o meu coração. Hoje eu estou aqui sozinho nessa live apenas com Deus. A pastora Rosana está trabalhando hoje porque alguém tem que trabalhar, não é verdade? E ela está trabalhando hoje. Não pôde estar aqui comigo nessa live, mas eu quero ser breve e trazer uma palavra de vitória, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. E ao mesmo tempo eu quero trazer um alerta para a igreja. É isso mesmo, eu quero trazer um alerta para a igreja de Cristo. Quero trazer um alerta para a igreja de Cristo. O que eu vou falar aqui pode ser que eu esteja sendo repetitivo, mas na verdade eu não estou sendo repetitivo, apenas estou pregando aquilo que Jesus Cristo deseja com que eu pregue. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra que está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Nem todos conseguem ouvir uma palavra como essa. Nem todos conseguem ter ouvidos para ouvir uma mensagem a qual nós iremos ouvir daqui a pouquinho, dentro de instantes. Por que eu digo nem todos têm ouvidos para ouvir? Porque a maioria das pessoas, elas são religiosas. E eu tenho batido nessa tecla, eu tenho falado com toda firmeza e com toda autoridade, tenho batido nessa tecla constantemente, de que nós não podemos, em hipótese alguma, andar de mãos dadas com a religião. Nós temos que colocar a religião de lado na nossa vida. Tem uma mensagem que eu preguei, que fala sobre religião, que a religião, ela distrai para destruir. Muitas pessoas estão com a vida destruída por causa da religião. Muitas pessoas tiveram as suas vidas detonadas por causa da religião, porque se tornaram religiosos. Eu não estou aqui para apresentar a vocês a religião, ou uma religião qualquer. Não, eu estou aqui para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. Eu estou aqui, como tenho estado de terça a sexta-feira, nessas lives que faço, para pregar o Evangelho. E Evangelho significa boas novas, boas notícias. E mais uma vez nós vamos levar, através da palavra de hoje, boas notícias a muitas pessoas. E eu quero que você me ajude, por favor, a divulgar o Evangelho. Me ajude a pregar a palavra. Me ajude a divulgar aquilo que eu prego, porque eu tenho certeza que aquilo que eu prego é verdadeiro. E eu carrego essa certeza comigo porque eu não estou mercadejando a palavra de Deus como muitos fazem. Eu não trato da palavra como um grande negócio. Quantas pessoas estão por aí fazendo da palavra de Deus um grande negócio? Quantos estão por aí comercializando a palavra de Deus, colocando Jesus numa banca e fazendo promoção dele? Não.
Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar a verdade. Porque certa feita Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade salva, a verdade resgata aqueles que se encontram nas trevas e transporta aqueles que estão nas trevas para a verdadeira e maravilhosa luz de Jesus Cristo. Por isso eu lhe peço, por isso eu rogo-vos e até mesmo imploro a cada um de vocês que compartilhe essa live. Compartilhe. Nós vamos ouvir das verdades que libertam mais uma vez. E depois da palavra nós vamos fazer uma oração. Como eu disse, eu quero ser breve, eu quero ser objetivo. E nessa objetividade, a intenção é alcançar muitas vidas para o reino de Deus. Me ajude a pregar a palavra, compartilhe essa mensagem para que vidas sejam resgatadas para o reino de Deus. Esse é o objetivo maior. Esse é o foco maior. As pessoas, elas estão entrando, as pessoas estão já nos assistindo nessa live. A Marilza está com a gente, ela diz graça e paz, muita saúde, e ela diz saudades. Marilza, que Deus te abençoe, estamos também com saudades e daqui a pouquinho estaremos juntos novamente em nome de Jesus. A Conceição está nos assistindo e ela está dizendo graça e paz, irmã Conceição. Como é que a senhora está? A senhora está melhor? Declaro a senhora curada em nome de Jesus. Em breve estaremos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe a senhora, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. A irmã Joana também está assistindo e com certeza o irmão Francisco está junto com ela, ligadinho nessa live. Que Deus abençoe vocês abundantemente em nome de Jesus. E também a Rosane Pessoa também está com a gente nessa live. Rosane, que Deus abençoe a você, seu esposo Jorge, que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. A Eunésia está com a gente dizendo a paz de Jesus, pastor, a paz, minha irmã, e Deus abençoe sua vida. Deus abençoe muito, 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 que Deus derrame toda sorte de bênçãos sobre ti. A Karina Brum também está com a gente e ela está dizendo boa noite, pastor, boa noite, minha irmã amada, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a você e tudo aquilo que você fizer e aonde você colocar a planta dos seus pés, que você seja bem-sucedida, abençoada, para a glória de Deus. A Marilza está nos assistindo, já disse aqui. A Elizabeth Gonzaga também está nos assistindo, também está com a gente. E o irmão Antônio também está com a gente. Irmão Antônio, Deus abençoe, meu querido irmão, que Deus abençoe sua vida e tudo aquilo que o irmão fizer seja bem sucedido para a glória de Deus. Vocês que estão chegando, vocês que estão entrando nessa live, compartilhe. Vamos compartilhar. Compartilhe com os seus amigos e peça para os seus amigos compartilharem com os amigos dos amigos. Compartilha depois dessa live também no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, no grupo, em algum grupo que você venha participar, compartilhe.
Vamos fazer com que a palavra de Deus corra e alcance vidas, para que o reino de Deus seja povoado, tá certo? A Elizabeth Gonzaga, ela diz: Deus abençoe sempre vocês, a você também, minha irmã, e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Como eu disse, eu quero ser breve aqui. Depois da palavra nós vamos fazer uma oração. Depois da oração nós vamos encerrar essa live tão abençoada e tão especial. E eu gostaria que você agora prestasse bem atenção no que diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Preste atenção. Com a mente de Cristo, entenda que as palavras que eu vou ler agora não são minhas palavras. São palavras vindas do Espírito. Palavras de um apóstolo chamado Pedro, que viveu e conviveu com Jesus Cristo. E esse apóstolo recebeu a graça. Esse apóstolo, ele cumpriu o ide de Jesus. Jesus, certa feita, ordenou aos discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem receber o evangelho ficará livre de condenação e de qualquer tipo de acusação. Quem receber o evangelho da graça não viverá como escravo, mas viverá na liberdade gloriosa de Cristo. Quem recebe o evangelho de Cristo, quem recebe a palavra de Deus no seu coração, pura e genuína, vive uma vida feliz, vive uma vida melhor. Então, o que eu vou ler aqui em 2 Pedro, do capítulo 2 em diante, não são as minhas palavras, mas são as palavras vindas do Espírito através de Pedro. Tá certo? Vamos à leitura da palavra de Deus, mas antes, vamos orar. Vamos pedir a Deus uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que temos a mente de Cristo para entender e receber as palavras que alimentam o nosso espírito e que falam direto ao nosso coração. Senhor, fala conosco. Senhor, que através desta palavra pessoas venham se converter, que olhos sejam iluminados, que mentes sejam tremendamente abertas e que a religião se desfaça, se dissolva, que a religião seja dissipada da vida dos teus filhos sob a palavra a qual nós iremos ler e meditar nela agora. E que as tuas palavras, ó Deus, nunca venham nos faltar, porque nós precisamos das tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. Amém e graças a Deus. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Acompanhe comigo se você puder, se não, apenas ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim diz: no passado também havia
falsos profetas no meio do povo. Pedro dizendo que no passado também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Então preste atenção. Falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas sempre irão existir. E sempre irão existir para que se cumpra o que está escrito. A princípio, não se decepcione com esta gente, com estes falsos profetas, com estes falsos mestres, com estes falsos pastores, bispos e missionários e obreiros e apóstolos que há nos dias atuais. Não se decepcione com essa gente, porque na verdade essa gente não faz parte do nosso reino, do reino no qual nós estamos inseridos. Essa gente não faz parte do reino de Deus. Eles até usam o nome de Deus, mas não é para abençoar ninguém. Eles até usam o nome de Deus, mas não é para beneficiar as ovelhas do Senhor. Usam o nome de Deus por interesse, com a intenção de enriquecimento próprio. Você está me entendendo? Acompanhe a leitura comigo. Esses falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, bispos, apóstolos, Pedro diz assim: contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus. Você quer algo mais verídico e real do que isto? Olha o que Pedro diz acerca dos falsos pastores, falsos mestres. Olha o que ele diz acerca destes homens que pregam a palavra, que usam o nome de Deus por interesse, por dinheiro. Olha o que ele diz: esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus. Meu irmão amado, minha irmã, o que mais existe são estes falsos profetas, falsos pastores, contando mentira nos púlpitos de seus templos, de suas denominações. É o que mais existe, é o que mais tem, é o que mais se vê. O que eu vou falar agora como exemplo não é nada de novo. É algo que eu sempre falo e nunca vou me cansar de falar. Porque eu não vejo ninguém pregando o que eu tenho pregado. Eu vejo muita gente pregando, mas com medo de pregar a verdade para não atingir fulano, cicrano ou beltrano. Não, eu não tenho medo de pregar o evangelho. Eu tenho vontade de fazer a vontade do meu Deus. E a vontade do meu Deus é que eu pregue, porque está lá em Isaías escrito: como as pessoas irão ouvir se não tem quem pregue? Como eu disse, o que eu vou relatar agora, como exemplo, não é novidade. Eu tenho falado o que vou falar agora aqui constantemente.
nos nossos templos, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, na nossa rádio, nas lives que eu realizo. Mas vou falar mais uma vez sobre mentiras que falsos mestres e falsos pastores estão pregando por aí. Uma das mentiras, eles dizem que Jesus é a rosa de Saron. E o pior não é eles dizerem que Jesus é a rosa de Saron. Eles dizem que Jesus disse que ele é a rosa. Quando, na verdade, Jesus nunca abriu a boca para dizer que é a rosa de Saron. Na verdade, isso é um mito religioso, uma doutrina humana, para atrair gente para os templos, através de uma campanha, através de uma corrente. Você já ouviu falar na campanha, na corrente da rosa ungida? Porque dizem que Jesus disse que ele é a rosa de Saron. Quando, na verdade, o que Jesus disse foi o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso Jesus disse, mas ele nunca disse que era uma rosa, ou a rosa de Saron. Quem disse, eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales, foi uma das mulheres de Salomão. E você pode testificar o que eu estou pregando lá em Cantares ou Cânticos de Salomão, do capítulo 2, do versículo 1 em diante, onde uma das esposas de Salomão disse, eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Coloca isso na tua mente, no teu coração. Jesus não tem nada a ver com esse negócio de rosa de Saron. Rosa de Saron, nos templos religiosos, rende um lucro tremendo para esses falsos pastores, para esses falsos profetas, porque eles querem atrair as pessoas para o templo. Eles querem igreja cheia. Eles querem um templo com muita gente. Para quê? Para que o biru-biru, o dinheirinho, o din-dinho, o faz-me rir, seja algo assim extraordinário. Então, coloca na tua mente, meu irmão, minha irmã, que esse negócio de rosa ungida, esse negócio de dizer que Jesus disse que ele é a rosa de Saron, isso daí é conversa para boi dormir. Esse tipo de pregação não tem nada a ver com o evangelho genuíno da graça. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Se você está num templo que oferece rosa ungida, eu digo para você, sem medo de errar e com toda a convicção deste mundo, sai deste lugar, porque este lugar está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição. Pastor, o senhor não está sendo muito radical? Não, eu estou pregando o evangelho. Eu estou revelando aqui pelo Espírito aquilo que foi revelado há muitos e muitos e muitos anos atrás, por intermédio do apóstolo Pedro.
que na sua segunda epístola diz: esses falsos profetas contarão com habilidade as suas mentiras. E eles dizem com tanta convicção que Jesus disse que é a rosa de Saron, que o povo acredita. Meu querido irmão, minha querida irmã, que os teus olhos sejam iluminados e que você venha se voltar para Cristo, porque tem muita gente distante de Cristo. Tem muita gente afastado de Jesus. Você pensa o quê? Que tem muita gente convertida? Não, tem muita gente convencida de que é convertida. Tem muita gente que é crente, mas de crente não tem nada, porque não tem um conhecimento. Os olhos ainda estão com escamas, a mente está bloqueada. Meu querido irmão, minha querida irmã, vigia e se afaste de falsos mestres, falsos profetas. Se afaste dessa raça que não prega por amor, que não tem cuidado com as ovelhas, que só querem saber de encher o bolso de dinheiro. Alguém fala assim? Um ou outro deve falar. Dá para contar nos dedos de uma das mãos. A maioria não prega o que eu estou pregando ou não tem a coragem de falar o que eu estou falando. Por quê? Porque é tudo uma corja só. É tudo uma raça de víbora. Pedro, ele diz, continuando, ele diz assim, olha, esses contarão com habilidade suas mentiras sobre Deus. Eu falei aqui de umas das mentiras que eles ensinam. Eu pergunto para você, aonde está escrito na Bíblia, aonde está escrito na Bíblia que você tem que fazer uma corrente? Aonde está escrito na Bíblia que você tem que fazer uma campanha? Aonde está escrito na Bíblia que você tem que dar rios de dinheiro num templo, num ministério, numa igreja, para que você entenda melhor, para ser abençoado, para ser abençoado? Aonde está escrito? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito? Por favor, meu irmão, minha irmã, se tiver escrito, me mostre. Me mostre. Pode me envergonhar. Pode falar o que você quiser daí, que eu vou te ouvir. E eu falo dessa maneira, não com presunção. Mas eu estou certo do que eu estou falando. Eu estou certo do que eu estou pregando. Nós temos que ter amor pelas pessoas. Nós temos que ter misericórdia das pessoas, como Cristo nos ama e tem misericórdia de nós. Quando eu digo para vocês, me ajude a pregar esse evangelho, me ajude a divulgar essa palavra. Oh, meu querido, minha querida, é porque há muitas pessoas sofrendo, sem o conhecimento que nós temos hoje. Pedro, ele é muito feliz dizendo que esses falsos profetas contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus. Quando eu lhe convido para estar no Ministério Graça e Poder, eu lhe convido para louvar a Deus, para adorar a Deus no templo. Eu lhe convido
para nós nos reunirmos naquele lugar, nos ajuntarmos e meditarmos na palavra de Deus e ali realizarmos uma oração. Para isso que eu te convido. Mas eu vejo as pessoas convidando as outras pessoas para pegar óleo ungido, para pegar água milagrosa, um pedaço de pano que representa o manto de Jesus. Cá para nós isso é evangelho. Foi isso que Jesus ensinou. Essa é a doutrina de Cristo ou é a doutrina do homem? É claro que é uma doutrina humana. E aí eu pergunto, até quando? Eu não posso me calar. Você que está aí me ouvindo e está de acordo com estas verdades, você não pode ficar calado. Você tem que divulgar o evangelho, você tem que falar destas verdades, doa a quem doer. Eu não estou aqui preocupado com quem vai ficar chateado comigo. Se a pessoa está ouvindo uma palavra maravilhosa dessa, esclarecedora, onde os olhos de muitos já estão iluminados e outros serão iluminados, se a pessoa está me ouvindo estas verdades que libertam, estão revoltadas, estão chateadas comigo, não, vocês não têm que ficar chateado comigo, fique chateado com Deus. Porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Eu só estou pregando aquilo que está escrito, e se está escrito eu creio. Eu costumo dizer que quando a verdade ela não edifica, ela incomoda. Mas essa palavra não é para trazer incômodo para a tua vida. Essa palavra é para trazer edificação para a tua vida, é para alegrar a tua alma, é para te encher de força, é para que você tenha certeza de que você está no caminho certo. E Pedro diz mais. Até mesmo, olha o que Pedro diz, voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. As pessoas estão transformando as verdades de Cristo em mentiras. Em outras palavras, estão dizendo simplesmente que o que Cristo pregou é mentira. Que o que deve prevalecer são as palavras deles. As mentiras que parecem ser verdades. Mas eu tenho a certeza que ninguém mais consegue nos ludibriar. Ninguém mais nos engana. Meu irmão amado, minha irmã, se alguém vier para você com essa conversa de campanha, de voto, de sacrifício, de dar rios de dinheiro na igreja, eu tenho certeza que você não cai nessa. Porque você está tendo conhecimento da graça. Cristo está iluminando os nossos olhos, abrindo a nossa mente. O pior é que as pessoas são as pessoas que ouvem das verdades e que querem continuar na mentira. Isso é terrível. Isso é terrível. Quando eu digo que as pessoas estão transformando as verdades de Cristo em mentira, isso está escrito lá no 1º capítulo de Romanos. É só ler a Bíblia. Paulo também fala sobre isso. E Pedro,
ele diz que o fim dessa gente vai ser terrível. Vai ser terrível. E eu não tenho nada a ver com essa gente. Eu tenho somente que pregar as verdades que libertam. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. E para a gente encerrar, Pedro diz assim: muitos seguirão os seus ensinos imorais. E por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, o que nós estamos ouvindo só são verdades. O que ouvimos aqui nessa noite é mais pura de todas as verdades e realidades. Muitos estão seguindo os falsos profetas. Muitos estão seguindo o apóstolo que promete que se a pessoa adquirir uma semente de feijão por R$1.000 vai ser curada do coronavírus. Tem muita gente seguindo essa gente louca, esses malucos, bitolados, sem juízo, que não amam a Deus, nem tampouco o povo de Deus. Tem muita gente seguindo esses bispos que estão endinheirados e que não fazem nada por ninguém, que não ajudam o pobre, que não ajudam o necessitado. Tem muita gente seguindo essa raça, esses falsos profetas, que estão endinheirados, que enriqueceram com o dinheiro do povo e que não têm vergonha na cara e que estão sempre esfolando as ovelhas de Cristo. Tem muita gente seguindo essa gente. Tem muita gente indo para o buraco, tem muita gente na lama, porque está seguindo essa raça de víbora. Tem muita gente seguindo pastorezinhos que anunciam para que a pessoa vá para a igreja pegar uma vassoura ungida. Porque dizem que quando levarem a vassoura ungida para casa, vão varrer o demônio, o capeta que tiver dentro de casa. Pelo amor de Deus. E uma vassoura custa cara. Custa o olho da cara, é de 1.000 para lá. Como eu disse, eu quero ser objetivo. Bem objetivo. E pedir a Deus para iluminar a cada dia os seus olhos e os olhos de muitos. Me ajuda a divulgar essa palavra? Eu vou ficar por aqui. Até aqui falou o Senhor. Me ajuda a divulgar essa palavra? Quando eu terminar essa live, compartilha. Compartilha em grupos de WhatsApp. Compartilha com os amigos, dos amigos no Facebook. Compartilha. Compartilha com o vizinho. Compartilha com um colega de trabalho. Compartilha com toda a humanidade. Para que esse sistema religioso caia por terra. Eu quero orar agora. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego todos nas tuas mãos e peço ao Senhor que abençoe a todos. Que o Senhor cure os doentes, os enfermos. Que o Senhor possa levantar o paralítico dessa cama. Que
Que agora o Senhor faça o mudo falar, o surdo ouvir e o cego enxergar. Que o Senhor abençoe a vida financeira de todos. Que o Senhor nos livre de toda dívida e de todo mal. Acampa, Senhor, os teus anjos ao nosso redor e nos abençoa com toda sorte de bênçãos. É o que eu te peço e te agradeço desde já, com a certeza de que o Senhor está agindo na nossa vida e que esse momento contigo é um momento único. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Tenho aqui uns recadinhos de pessoas que entraram. Vou responder os recadinhos de cada um, tá certo? Vou curtir. Que todos tenham uma boa noite. Quando eu encerrar essa live, por favor, compartilhe essa live. Compartilhe essa mensagem. Tem muita gente precisando ouvir. Domingo, 9 da manhã, eu estou esperando por vocês em Alcântara e 18h30 em Itaboraí. Tá certo? A pastora Rosana está mandando um beijo para vocês. E na terça-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta a partir das 8 da noite com mais uma live especial. Que você tenha uma noite de vitória, uma noite de paz. Quando eu terminar essa live, compartilhe essa live para que o reino de Deus seja povoado. Beijo no seu coração. Graça e paz a todos. Até terça, 8 da noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.